Você grava? Sim, vai ser Gravando. Bom dia. Bom dia. Então vamos iniciar o culto com uma oração. Agradecemos a Deus por esta oportunidade que nos está dando, concedendo, e a chuva que nos desce, a vida que Ele vem nos dando, Ele vem nos sustentando a cada segundo da nossa vida, mantendo nós com saúde, com ânimo de vir até aqui no templo para cultuá-lo, a Ele, o nome dEle, louvá-lo, estudar um pouco da palavra dEle, vamos em Mateus, aquele 14, Evangelho de Mateus 14, parando no versículo 31. Provavelmente hoje termina o capítulo 14 e começa o capítulo 15. Se Deus permitir. E vamos louvar a Deus também. Mas antes disso, vamos concentrar nosso pensamento a Ele e vamos orar em gratidão a Ele. Senhor Deus, Pai, agradecemos a Ti por mais este dia que nos deste, a noite também que Tu nos deste, e também a vida, o pão de cada dia, a saúde fisicamente, e a nossa vida espiritual está ancorada em Ti, através do sacrifício do Teu Filho. Agradecemos por esta infinita dádiva da salvação, e é por essa razão que nós viemos aqui para Te louvá-lo, estudar um pouco da Tua palavra, pedindo em favor deste culto, pedindo em favor das igrejas que também reúnem neste momento, as igrejas que estão pregando a Tua palavra, as igrejas locais, cada uma com sua responsabilidade perante Ti, te servindo, e também a família nossa, nossos filhos, onde estão neste momento, cada um deles, e os irmãos membros desta igreja, onde estão nas suas casas, Tu conheces a necessidade de cada
Para que terminar o capítulo 14, nós canta mais um hino, e depois inicia o capítulo 15. Se Deus permitir. Então no 14 foi parado no versículo 31. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 31. Então nós vimos aquele dia, quando Jesus andando sobre as águas, no mar, os discípulos viram, pensaram que era um fantasma, ficaram até assustados, e viram que era Jesus, né? O mestre, e Pedro foi ao encontro, pediu para o Senhor Jesus, vimos aquele dia. Ele ia indo, quando ele estava com os olhos fixos no Senhor Jesus, né? Como se estivesse andando na terra, mas aquela ventania, ele não disse, tirou os olhos do mestre, e o mestre, eles estão seguindo o mestre. Aí ele olhou de lado, viu as ondas do vento, ele esqueceu, tirou os olhos do mestre, aquela fé de ir encontrando com o mestre, de prazer, de alegria, de ir atrás de quem salvou ele, de quem te convidou ele da pesca, sair da pesca, de pescar peixe para pescar homens. E ele tirou, descuidou. O que aconteceu? Ele começou a afundar. Aí assustou, pediu socorro para Jesus, né? E Jesus chama de homem de pouca fé. E quando nós tiramos os nossos olhos do alvo de Jesus, nós afundamos. Então aqui foi parado domingo de manhã, 7/4/24. Então, Jesus, ele segurou, fala aqui no final do versículo, ele segurou a Pedro, né? Porque ele segurou isso e evitou que ele se afundasse mais profundo no mar. Pois nós também, irmãos, não devemos permitir, concordar, aceitar que as circunstâncias causadas talvez pela dúvida, como o apóstolo Pedro, senão nós também afundamos nas águas da dificuldade, afundando no pecado. As águas significa multidões também, né? Afundando na multidão, nossos amigos, as pessoas. Então precisa ter cuidado. E no versículo 32 ele diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus e Pedro subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram, dizendo: é verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Então nós vemos aqui como Deus os reconheceu como Messias. Jesus cura os enfermos. Quando primeiramente eles creram que é o verdadeiro Filho de Deus. E tendo passado por outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Passaram por barco para pegar a terra. Então o que aconteceu? Ele voltou-se para Cafarnaum, do lado ocidental do mar da Galileia, um pouco dentro. E quando
conhecer, ó, esse é o que cura os enfermos. Eu corri um texto fazendo um convite. Que as pessoas primeiro preocupam com a doença física, deveriam preocupar primeiro com a vida espiritual, com a salvação da alma. Primeiro a alma está enferma, está doente. Olha o que eles fizeram. Conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, dizendo a notícia, e trouxeram de todos os que estavam enfermos conhecimento de sua presença em sua vizinhança. Ele era conhecido, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla dele, na roupa dele, ao menos que aquela mulher. Eles tinham fé, mesmo que tocassem, recebia a cura. E todos os que tocavam ficavam sãos. Fala aqui no versículo 36, no último. Se a orla de sua roupa é tão rica em bênçãos, irmãos, quão ricos deve ser sua mão e seu coração. O coração do Messias, a mão do Messias, na orla, tinha a fé dele. Esse homem não precisa nem que ele ponha a mão, não precisa nem que ele, a fé que eles tinham. Então, aí, eles receberam a cura. Então, por isso. Então, vamos cantar mais um pouquinho, agora vai cantar 15. Está aqui perto, vamos. Yeah. 1 Coríntios 15, 1 a 15. 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 1 Corín
capítulo 15, versículo 1. Tem 39 versículos, no anterior tinha 36. Evangelho de Mateus, continuando o estudo de Mateus, Evangelho de Mateus. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Se note bem, ele está falando a oferta que eu tenho que dar para o Senhor. Ele estava dizendo o dinheiro que dá. Esse não precisa, a oferta que ele tinha que dar para o Senhor, que poderia aproveitar de mim, falando dos pais, eu tenho que dar para o Senhor. Estava errado, ele tinha que dar para o Senhor e dar para os pais. 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, Jesus chamou eles hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adorem, ensinando doutrina que são preceitos dos homens. Para no versículo 10. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entendei. Amém? Então aqui no versículo 1, do capítulo 15, quase toda a oposição a Cristo veio dos líderes religiosos. Os simples, os necessitados, eles procuravam Jesus, mas os líderes, os príncipes religiosos, eles sempre opunham a Jesus. Parece que tinha ciúmes. Jesus atraía a multidão com a sua palavra, com a sua maneira de viver, com o seu modo de tratar as pessoas, com as simplicidades. Pessoa orgulhosa, arrogante, não atrai ninguém, ela atrai arrogante, do nível dele. Mas você note bem, se você estiver num grupo, pode ser até uma igreja, se for um povo tudo bem elevado, pessoas no poder aquisitivo elevado, o simples fica meio separado, não atrai as pessoas. Então o príncipe atrai o outro, porque bate os assuntos, e o pobre, o humilde, é outro assunto. Aí Jesus falou para ele: por que transgridem os teus discípulos? Por que corrigindo Jesus? Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Eles, no conceito deles, que a mão deles estava cheia de espírito imundo, maligno, espírito. Então eles, no conceito deles, eles falavam: lavar as mãos, então eles podiam comer, que era um farinha. Não estava com espírito, não estava contaminada. Então a confiança deles estava em suas regras, feitas pelo próprio homem. Não era
pelo homem. E não tinha a regra dele, o que eles falavam, não tinha nenhum significado sanitário. Eu estava pensando outra coisa. Esta tradição ensinou que a tradição de que um espírito mau poderia sentar-se nas mãos das pessoas, ficar sentado nas mãos das pessoas, e quando as mãos fossem lavadas, o espírito mau seria tirado. Agora, o que tira o espírito mau nas pessoas, vocês sabem o que é? Lavado no sangue de Cristo. Água e sabão, água de batismo, nada tira os pecados, lava os pecados. Toda imundícia é o sangue de Cristo. Então no 3 fala assim: ele, porém, Jesus respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Vocês estão olhando tradição. E quantos hoje, irmãos, estão sabendo? Pela tradição, os treinados dos pais, dos avós, uns falam: eu nasci nessa, vou morrer nessa. Aí eu aprendi com meus pais, meus avós, tem que ser assim, tem que guardar esse dia, tem que fazer isso. Isso é tradição. Então Jesus falou: olha, vocês estão seguindo um mandamento da sua tradição. Cristo os atrai eles, convida ele de novo com a palavra de Deus. Todas as coisas devemos trazer a palavra de Deus. Aí você tem força. Não tem como a pessoa negar, pode não acreditar, mas você está falando coisa sobre a palavra de Deus. Ele não fez caso da tradição, porque não era segundo as Escrituras. Tudo que eles falavam, ele não fez caso disso. Porque não era segundo as Escrituras, está fora da Bíblia. Tudo que falar fora da Bíblia, não é fora da Bíblia. Você não vai afetar. Você fala de acordo com a palavra de Deus. Ele também lhe disse, Jesus também lhe disse, que as suas tradições, falando para ele, estavam lhe fazendo tropeçar no mandamento de Deus. Começar a seguir tradição, você vai tropeçar no mandamento de Deus. Ao 4. Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, Jesus fala, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe. Então vão dizer ao pai e à mãe. Está aqui, é a oferta do Senhor, que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe. Dedica aqui se a sua propriedade ou ao templo, de modo que não tivesse que cuidar de seus pais envelhecidos. Tudo aquilo que poderia aproveitar de mim, que faz ganho ilegal também das coisas, e isso aumentava o seu pecado. Eles faziam todas as coisas ilegais, não de acordo com a palavra de Deus. Propriedade que tinha mais os velhinhos, nós aguardando a hora. Não tinha aquele cuidado com os seus velhinhos, com seus pais, com seus avós. Então, aumentava o pecado. Jesus falando para eles: vocês querem fazer questão de uma coisinha, de lavar as mãos para a hora de comer, e os discípulos, né? E não lavavam as mãos. Eles ficavam observando isso, que pessoa aí que anda com a multidão, comendo sem lavar as mãos. Desajeitado, tem um hábito de lavar as mãos. E esse povo, aí ele fala aqui no 7, ele já leu. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Pelo mandamento, pela tradição de vocês estão seguindo coisas antigas, vocês aprenderam com a tradição dos pais. Agora estão trazendo a palavra de Deus. Não devemos seguir a tradição do pai, se os pais criaram uma tradição errada. Então, livre de qualquer responsabilidade. E Jesus chamou de hipócrita.
profetizou Isaías. Jesus, Isaías 700, 800 anos de vir de Jesus, Isaías profetizou, dizendo: este povo, Jesus falou que Isaías disse, este povo se aproxima de mim com a sua boca, fala, canta, fala assim, amém, amém. Se Deus quiser, pelo amor de Deus. Tanta coisa que fala paz do Senhor, mas precisa ter cuidado. Se o coração vai estar longe dele, está falando aproximadamente com a boca. Ele me honra com os seus lábios. Os lábios é fácil. Mas, o coração da alma, do íntimo da pessoa, está longe de mim. Isso define bem uma hipocrisia, uma hipócrita, que Jesus conhece. O coração, se você está cantando para louvar ele mesmo, o coração está longe. Então, o 9 diz: mas em vão me adoram. Jesus, tudo isso que vocês estão fazendo me adorando, em vão. Ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A adoração que não é aceita por Deus aponta também para muitas igrejas hoje que a adoração não está chegando no trono de Deus, não está sendo aceita por Deus. As igrejas modernas estão modernando muito para atrair as pessoas, querendo fazer um jeito que atrai jovens, que atrai muita gente. Igreja moderna, algo que acrescenta ou tira da palavra de Deus alguma coisa da palavra de Deus e coloca as ideias humanas, as coisas que contaminam. Jesus não tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio. Por exemplo, fala uma coisa que eu nunca vi falar, mas tem fundamento, lógico. Uma igreja de 100 membros, 80 membros, 60 membros. Se tiver lá 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Não pode julgar a massa toda por causa de 3 ou meia dúzia. E não deve, Jesus, e chamando assim a multidão, dizem: ouve, entender. Jesus fez eles saber diante dos escritos dos fariseus. 11. O que contar? Agora Jesus não vai falar. Esse ditado, esse versículo, desde menino, desde adolescente, não sei quando, eu ouvia falar esse versículo, nunca tinha estudado a Bíblia. Eu acho que quem falava deve ter estudado um pouco da Bíblia. Dizia assim: o que contamina o homem não é o que sai da boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o coração. O que contamina o homem não é o que entra na boca, não é o alimento. Esse não contamina. O que pode contaminar a saúde se comer mal, né? Uma coisa que vai mal vai fazer uma digestão, etc. Mas não vai fazer o homem pecar, vai contaminar a alma do homem, do espírito. Mas o que sai da boca, o que fala, isso é o que contamina o homem. Cristo dirige a atenção das mentes das pessoas, as coisas externas que Jesus conhecia, apontando a condição verdadeira e a condição do coração. A condição verdadeira de vocês é essa, é o coração de vocês. Jesus está olhando o coração. Você imagina, ele é Deus. E ele nem imaginava que Jesus, aquele homem ali, conhecia o pensamento. Quando Jesus disse: um de vós há de me trair, assustaram, porque Jesus falou para eles. Aí ele mexeu. Jesus já falou, conhecia, que era Judas, né? 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, veio dizer: disseram-lhe, sabe que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: os discípulos eram apóstolos, sabes?
fariseus, ouvindo essas palavras que tu falou, mestre, eles escandalizaram, eles acreditaram. Tem que ver com o tempo de contemplação privado, no momento de Jesus, com aquele certo tempo, uma reunião assim, privado, com respeito às coisas declaradas por Cristo. Se a ofensa se apresentar como resultado da declaração da verdade, é mais favorável. Mas se a ofensa não tiver bom resultado, aí não é favorável. Quando você ofende uma pessoa que você fala da palavra de Deus, aquilo é favorável. Aquilo pode produzir frutos. Porque você sai com a consciência limpa. Agora, se você ofende uma pessoa, não na parte assim, falando a verdade, as coisas de Deus, por outra palavra, aí não é favorável. Você vai ofender a pessoa, você vai criar, falando a palavra de Deus, você não pode ser estúpido. Tem que falar de acordo com a palavra de Deus. Ao 13. Ele, porém, respondendo, disse, Jesus, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Glória a Deus. Toda a planta, Jesus respondeu, todo o sentido figurado, Jesus falou. Quer dizer que a doutrina dos fariseus, essa planta, está dizendo a doutrina que Deus não plantou, não deixou essa doutrina dos fariseus. Não era de origem divina. Essa planta não era de origem divina, que vocês plantaram na mente das pessoas. Tem muitas igrejas, muitas pessoas plantando, não é origem divina, mas de origem terrestre. O dia se aproxima quando no fim será tirado, não tirar o joio de dentro do trigo. Se não tiver, pode ter a igreja que for, não se preocupa. O joio pode estar no meio. E Jesus diz, não tira o joio não. Se tirar o joio no meio do trigo, olha a figura que ele diz, pode prejudicar o trigo. Aí eu lembro, quando nós trabalhávamos na roça, principalmente nessas plantas que você fica arroz, em vez de arrancar fechado aqui no pé do arroz, na toceira, o mato vai prejudicar a planta, não deixe que esse jogo. Então ele falou, e nas partes espirituais você tira o joio, aí o verdadeiro sente, prejudica tudo. Aí no 14 ele disse assim, deixai-os, são cegos. Versículo 14. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Deixai, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, o que acontece? Ambos cairão na cova. Jesus usou isso como mestre. Se um cego guiar outro cego, se você não sabe, não conhece a doutrina, você vai ensinar para outro, os dois vão para o inferno, eu estou perdido, cai na cova. Então nós devemos ensinar, quem vai guiar o outro tem que conhecer, tem que estar na luz, para pôr o outro na luz. Se tiver os dois no escuro, vai guiar, os dois estão em trevas, nem o da frente está puxando, o outro não está enxergando nada, como é que ele vai aqui, vai guiando, daqui a pouco vai cair. Eu contei para vocês ontem, e fazer caminhada, aquele negócio lá, eu tropecei, bati com o dedo, pegando o meu dedo do pé. Foi com força, foi papo que empurrou, sou ligeiro, né? Então, Jesus, porém, pode ser um estorvo, na verdade. São condutores cegos, todos que não estavam seguindo a palavra de Deus são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão na porta, nas esquinas. E agora vem Pedro. Pedro ficava sempre curioso com o mestre. Vocês notem bem que destaca muito Pedro. Pedro está todo lado. E por causa desse Pedro, que é um artista do passado, não lembro quem que é, acho que mas mesmo estou lembrando, agora não lembro.
Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Como acha já está Jesus? Eles pediram uma explicação para Jesus. Já que todo mundo pergunta, o mestre aí, pergunta. E Jesus respondeu, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? O grande motivo da necessidade de que seja cheio do Espírito Santo é para isso. É para ser guiado pelo Espírito Santo. Se a pessoa não estiver cheia do Espírito Santo, ele não vai entender muitas coisas. Mesmo dando no culto, ele deve estar com o olho firme, ouvindo o que o pregador está pregando e conferindo na palavra de Deus. Quando é o sermão expositivo que ele expôs aqui, é fácil de acompanhar. Você vai expondo, mas não é tema, um versículo aqui, o versículo ainda não prestar atenção, não vai conseguir acompanhar. Aí é tema, temática. Eu gosto de usar muito. Primeiro eu não gostava, agora estou usando. Versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, Jesus dizendo, e é lançado fora do esgoto. E foi jogado. Mantimentos não tem nada que ver com o lado espiritual do homem, está dizendo. 18. Mas o que sai da boca procede do coração, esse contamina o homem. Então Jesus diz, nem tudo, mas o que sai da boca, mas nem tudo que sai da boca do homem é profano, e sim o que procede do coração. Nem o que entra na boca, nem tudo é profano, nem o que sai, muitas vezes faz muita coisa boa. Mas aquele que procede do coração, 19, porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, sai tudo de lá. Mas não é esse coração aqui do corpo humano, o físico. Adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Inventa mentira, falso testemunho. Aqui ele indica a depravação do coração do homem não convertido. E qual era a condição que se encontrava esses fariseus nessa situação? Apesar das suas religiosidades. Porque nós somos religiosos. Eu era religioso, mas o coração não era. Eu era muito mal, falava muitas coisas, xingava, palavrões, ficava nervoso. Então, versículo 20. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus falou para ele, olha. São essas coisas que eu estou falando que contaminam o homem. Vocês aprendem a lição, praticam, se converte, sai dessa tradição, porque isso não contamina o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina, mas outras coisas contaminam. Então o que ele quis dizer com isso? Vamos dizer que Satanás, ele é o professor, ele é o mestre, para dar ênfase no insignificante dessas coisinhas que ele usa, e não no que é verdadeiro. Satanás. Pois ele é o pai da mentira, diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Jesus falou para eles que eles começaram a falar da tradição, eles têm o pai também de Abraão, falaram com aquela arrogância. 21 aqui. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Saiu de Cafarnaum, foi para as fronteiras, 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo:
Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Você viu que quando a notícia correu, chamou tudo lá de Jesus. Essa mulher cananeia era uma gentílica, ela não era da Judéia. A mulher estava umas fronteiras, a mulher estava desesperada, um espírito maligno. 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Olha isso. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Despede essa mulher, ela vem gritando aí desesperada atrás de nós. Ser um gentil, sua petição era interessante, dirigindo-se a ele como filho de Deus. Naquele tempo, somente os judeus desfrutavam do privilégio de utilizar este nome. Uma tradição menor seria: faz algo para ela, faz algo para essa mulher gritando. 24. E ele respondeu isso: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus disse assim: eu não fui enviado. Sua missão, pelo menos em sua primeira vinda, Jesus queria dizer, foi exclusivamente para os judeus. Então chegou a ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então chegou ela. Então ela chegou no Senhor e adorou ele, prostrou, e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Já fui trocado de posição. 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar. O que ele falou para ele? Não é pegar o pão dos filhos, né? Quer dizer, ele tirar da boca dos filhos, o pai e a mãe falavam, tirar da mão dos filhos, da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Porque não era justo isso aí. Deitá-lo, falar aos cachorrinhos. O que pertence aos judeus, ele disse, os gentios eram olhados como cães entre os judeus. Né? Então, em efeito, ele provará a sua fé, depois provando a fé dela. E ela diz, olha a resposta dela. Ela diz: sim, Senhor, mas também, olha o que ela respondeu, ela foi inteligente, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Então pode dar os pães para os seus filhos, os judeus, que é uma migalha, vai cair aqui, eu vou ouvir, mas servir. Ela disse. Aí quando ela tomou o lugar de um cão, quando ela assumiu, respondeu para ele, ela não ficou nervosa. Ela podia ter chamado com o parente no cachorro. Então, e assim ela admitiu que ela não tinha reclamação alguma, lançando-se sobre a graça com o Senhor. Ele imediatamente respondeu como ele o faz realmente. 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Nós vemos que sendo o Senhor responde a fé. Por isso que a gente sempre deve comparar bem humilde, não como. Né? Somente duas pessoas foram descritas como pessoas de grande fé. O primeiro foi o centurião Cornélio, Atos capítulo 8, 5 e 10. E agora esta mulher cananeia, Jesus cura os doentes. Não curou. E ela veio correndo, gritando atrás, e se pegava mínimo uma espinha. E foi curado. Olha, fomos até o versículo 28. Se Deus permitir, domingo continuaremos. Para 3 minutos, vamos louvar.
oração. Posso escolher o hino? 9 ou 15. Só que eu tinha falado que cantar o 15 aquela hora. 15, vamos cantar o 15. Hino 15. Estou lá na curva, que vem na posição, vai a nota lá. Não, isso é para tudo lá. Evite esse bemol.
Vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por esta oportunidade que Tu nos concedeu agora, nós cultuar a Ti, estudar um pouco da Tua Palavra. Agradecemos pela chuva que está nos mandando e agradecemos mais essa oportunidade. E nos abençoa, dando um bom dia, que à noite possamos estar aqui novamente para prestar, render culto a Ti. Em nome de Jesus, Seu Filho, que morreu por nós. Confessamos nossos pecados e agradecemos por Ele. Em nome dEle. Amém.